Na nossa entrevista de hoje temos o professor Samuel Rocha de Oliveira, professor do Departamento de Matemática Aplicada. Samuel, na sua vida profissional dá para observar que, bom, você, não sei se começou, mas ela tem uma trajetória como pesquisador e professor em física matemática, e nos últimos, talvez, 10 ou 15 anos, não sei, você trabalhou intensamente na parte de educação. A minha primeira pergunta é como se deu essa transformação, se é que foi transformação ou se bom, como aconteceu isso? Ok, bom, obrigado pela oportunidade de me apresentar. De fato, a minha formação foi em física teórica. A minha pesquisa inicialmente foi uma parte, ainda continua em física matemática, mas a partir dos anos 2000 eu me envolvi com formação de professores de educação de matemática por conta apenas de um aprimoramento de conteúdo de matemática. Mas eu comecei a perceber uma grande demanda de mais informação, de mais pesquisa, e gradativamente eu comecei também a estudar mais do assunto e inclusive me envolver com a pesquisa em educação matemática, a produção de material para ensino de matemática para escolas fundamentais e a pós-graduação em ensino de ciências e matemáticas aqui da Unicamp. Então, ultimamente eu estou orientando vários alunos nesse programa chamado PSIM, e esse programa contempla várias unidades na universidade que têm em comum o ensino de algumas das ciências duras, as ciências química, física, biologia e geofísica também. Então, a ideia foi um pouco gradativa, essa transição foi de fato uma transição em função de um contato que eu tive com os professores do estado de São Paulo e oferecendo formação continuada para esses professores. Quando alguém fala assim de educação matemática, quase sempre as pessoas têm eu diria, uma mensagem, ou talvez uma teoria ou uma escola, digamos, um conjunto de ideias que são as que preconizam, digamos assim. Quais são as suas? Bom, dada exatamente a minha formação prévia de física e de matemática aplicada, a minha escola é chamada às vezes até de conteudista, que valoriza o conteúdo e mostra que tem um aprendizado de matemática ao fazer matemática, ao experimentar, fazer experimentos matemáticos. Então, nós aprendemos, essa é a minha linha de defesa sempre, nós aprendemos matemática como seres humanos, né? Experimentando, pensando, refletindo, e é dessa forma que nós, ao fazermos, nós estamos também aprendendo. Então, não tem uma linha um referencial teórico único, mas para a produção de material didático que a gente fez, eu valorizo ideias de comunicação e multimídia. Então, por esse motivo, nós fizemos a coleção de material didático chamado M3, em que tem vídeos, softwares, áudios, experimentos matemáticos, tudo em formato digital, e porque a gente tem vários resultados que apresentam o aprendizado ganha uma certa solidez e até rapidez se o aprendiz tiver à sua disposição várias representações de conceitos matemáticos. O conceito matemático talvez é um abstrato, mas tem as várias representações que o aprendiz vai montando o seu mapa conceitual e o seu campo conceitual daquele conceito. Então, ao ter múltiplas apresentações, e aí hoje no formato digital multimídia é muito forte para isso,
a gente dá mais chances para o aprendiz aprender matemática conceitualmente. Mas a parte presencial vai sumir? De maneira alguma a parte presencial não vai sumir, porque a escolha de qual o material para ser apresentado para um aprendiz é desenvolvida depois de uma relação entre um professor e um aprendiz. Então, sempre vai ter uma interação presencial e até pessoal, interpessoal, e depois que pode eventualmente passar para alguns estágios de aprendizado em que pode ser feito à distância, de maneira sincronizada ou não, e com material também previamente gravado ou material atualizado em termos dinâmicos. Então existe, por exemplo, um conceito que é interessante, que é um de micromundos, em que é oferecido a um determinado aprendiz muitas opções de ferramentas matemáticas para resolver alguns problemas. Quem oferece esse conjunto de opções é um professor que conhece o seu aluno. Então, o professor ele tem o papel de ter um modelo de aluno. Para aquele modelo, ele tem que criar situações de aprendizagem e tem que antecipar quais são as possíveis trajetórias que o aluno pode ter para aprender um conceito que ele, professor, quer que o aluno aprenda. Então, é um trabalho talvez até mais, que demande ainda mais de um professor presencial do que a gente pode imaginar. E que papel cumpre a afetividade entre o professor e aluno? Eu não sou muito capaz de responder completamente isso, não, mas eu me lembro de alguns trabalhos que eu já estudei que há barreiras psicossentimentais que são muito objetivas para um aprendiz aprender matemática em particular. E um professor pode quebrar essas barreiras com um pouco mais de proximidade, um pouco mais de tato. Então, eu só lembro desse trabalho assim bem longo, aliás, feito quantitativo e qualitativo, em que mostrava que a afetividade dos professores tem impacto de longo prazo no rendimento de determinados alunos, e isso foi medido nos Estados Unidos a partir de rendimentos em provas universais, em tipo Enem, que eles podiam mapear qual foi a origem de professores que fizeram grande diferença, e essa grande diferença envolvia exatamente alguma proximidade afetiva entre professor e aluno. É interessante isso. Eu acho que tem essa história do aluno premiar o professor que ama e castigar o professor que detesta, estudando ou não estudando, né? É por aí. Bom, me fale um pouquinho então de como é esse programa de pós-graduação que você mencionou e que, sei lá, as pessoas não conhecem em geral o que é isso, né? Eu acho que temos a oportunidade de que você nos conte o que é isso mais cuidadosamente. Então, esse é um programa multi-unidade de pós-graduação em ensino de ciências e matemática. A gente resume pela sigla PSIM, e foi criado a... Você diz ciências e matemática? Ciências e matemática. Essa separação tem alguma mensagem oculta? Não, é que a gente queria, aí um grupo de matemática queria garantir que a matemática estava explicitada no contexto, para não ficar um programa que valorizasse demais as ciências naturais, né? Física, química, biologia, que há uma dificuldade também muito, de outra ordem, mas também uma dificuldade de formação de pessoal. Então foi um programa nascido de grupos interessados em educação, mas não eram pessoas que estavam pensando
em aspectos muito teóricos de educação, e sim aspectos bem aplicados ao ensino de determinada disciplina. E tanto que a universidade já tem um programa de pós-graduação em educação, um programa genérico de educação, então nós queríamos alguma coisa que fosse ensino de alguma coisa. E aí nós fechamos o grupo de disciplinas, vamos dizer assim, que tinha alguma coisa em comum. Então nós valorizamos as ciências naturais e a matemática colocamos isso explicitamente. Então é um programa que ela é itinerante em algumas das unidades da universidade e tem professores de várias unidades aqui da Unicamp. Aqui do IMEC nós temos 2 professores já em atividade há vários anos. Estamos convidando, somos eu e a Laura, e estamos convidando outros professores para participar disso também, porque, como eu já disse, tem esse lado que valoriza a produção de pesquisa e ensino de matemática da forma como que é feita a matemática. Então, mesmo que muitos de nós não tenhamos tido uma formação em educação matemática, em educação em geral, nós desenvolvemos essa habilidade de produzir conteúdos de matemática, e nesse processo de fazer matemática tem muito paralelo com aprender matemática. Então a gente tem plenas condições de dar algumas orientações e publicar também trabalhos nessa linha de ensino de ciências e matemática. E a parte que envolve em comum, que nós escolhemos, são a parte que valoriza o método científico e tem muito em comum, é chamado às vezes de ciências duras, sem nenhum detrimento às ciências humanas, que a gente não tinha competência para incluir isso também no mesmo programa. Para ser aluno desse programa, o que se precisa? Quem são os alunos desse programa? Nós temos um processo seletivo em várias etapas, desde uma apresentação prévia de um projeto por parte do próprio candidato, tem uma prova escrita, tem uma entrevista. Nós acabamos de terminar o processo seletivo. Nós temos uma quantidade de vagas bem limitadas, porque o nosso grupo, a ideia era de fato fazer uma coisa bem de alta qualidade, nós não estamos pensando em muita gente, então são apenas 10 vagas de doutorado por ano e 15 vagas de mestrado por ano. É um programa ainda jovem, nesse sentido nós tivemos uma avaliação só da CAPES, então nós estamos com a nota inicial, nota 4, mas a gente tem, tudo indica que nós conseguiríamos passar para um próximo patamar, pelo menos nota 5. Sim, mas os interessados em fazer esse programa são graduados universitários naturalmente, mas são o quê? São professores de ensino básico ou qualquer coisa? Os professores têm tido, a maior parte sim, professores já em atividade docente, ensino básico, então eles vêm às vezes apenas com uma licença parcial das aulas e começam a fazer as disciplinas e depois faz a pesquisa. E nós temos tido um ou outro que não teve essa experiência de fato em escola, mas a grande maioria já vem, de fato, são professores em atividade que resolvem aprimorar. É um programa de pós-graduação acadêmico, não é um mestrado profissional, mas que quer pensar academicamente em como resolver algumas das questões ou responder algumas das questões que tem para o ensino de ciências e matemática. Mas eles continuam trabalhando enquanto fazem a pós-graduação? Alguns deles? A maior parte continua trabalhando e a gente até valoriza isso, porque a pesquisa em ensino de ciência matemática, a gente tenha valorizado para que seja de fato uma coisa bastante aplicada. Então, boa parte das questões a serem resolvidas vão ser utilizadas como
material de pesquisa às escolas em que eles dão aula. Então, a gente tem bom, será que esse material funciona, não funciona? Quais são as dificuldades? Depois de passado por todo o comitê de ética para fazer a pesquisa, eles usam o material nas suas próprias salas de aulas, que eles estão em atividade. Então, isso é fonte de dados para a pesquisa dele. Então, é uma pesquisa muito aplicada. A maior parte das nossas pesquisas, são raras as pesquisas mais teóricas, mas ela é muito aplicada e por isso valorizamos bastante a atuação do professor. Ele então vai diminuir, eventualmente diminui a quantidade de aulas para ter tempo e energia para fazer o seu trabalho de pesquisa, mas a maior parte continua. Nós temos poucas bolsas, quando ele atinge a bolsa, ele recebe a bolsa do programa, então ele pede o afastamento da escola para ele dedicar exclusivamente, mas ainda assim vai lá e faz alguma atuação para ter dados. Agora, o ensino da matemática é uma modalidade dentro do programa geral ou... É uma linha de pesquisa. É uma linha de pesquisa. Dentro do programa tem um conjunto de disciplinas que tem ensino... Quais são as disciplinas? As disciplinas, nós temos um conjunto de disciplinas em que o aluno vai escolher algumas. Mas nós temos algumas que envolvem metodologia científica, para todo mundo ter uma maneira de escrever, de atuar. E depois nós temos várias disciplinas que nós criamos com caráter interdisciplinar, mas sempre com a ideia de ter aquilo lá como ponto de partida para o ensino. Eu só vou dar um exemplo aqui, uma que eu já dei inclusive. É uma disciplina que nós demos o nome de ciclos. Então, nessa disciplina nós pegamos alguns temas e conceitos de física, química, biologia e matemática que envolvem essa ideia de repetição, de ciclo. Então, o conteúdo é usado para falar, ok, mas como é que a gente pode ensinar esse conteúdo? Então, nós vamos aos poucos dando exemplo de como ensinar determinados conteúdos e elencamos um conteúdo em comum só para ter um material para fazer parte da disciplina. Então, ciclos é uma das disciplinas. Outra é escalas, que aparecem em todas as ciências, em dimensões e medidas, então, em matemática. Então, a gente consegue pegar alguns assuntos, colocamos numa disciplina e ali é explorada maneiras de ensinar aquele conteúdo. Me dá um exemplo de uma tese, digamos, um assunto de tese. Tem nomes muito difíceis, assim, tipo interação construtiva. Tem alguns nomes que tem algum jargão. Escolhe alguma, tá? Então, por exemplo, existe um psicólogo que trabalhou com educação matemática, chamado Verneau, que elaborou um conjunto do que ele chama de campos conceituais. Os campos conceituais são modos com que nós construímos conceitos no nosso cérebro, digamos assim, mas ele molda isso explicitamente para a educação matemática. Então, a estrutura de anel da aritmética, ela tem uma estrutura de construção de conhecimento que está num campo conceitual, ele chama campo conceitual. Aí não pode ser no caso da soma, no caso da multiplicação. E como é que o aluno vai construindo esse campo conceitual? Então, uma das teses que eu orientei era verificar como é essa teoria dos campos conceituais de Verneau, que foi construída para a aritmética, como é que ela podia ser aplicada para a álgebra linear. Então, temos algumas coisas em comum com a aritmética, mas tem algumas coisas que fogem daquilo que era aplicado para o ensino básico. Então, o trabalho foi ver até que ponto a teoria dava conta, em termos inclusive de conceitos, de nomes e tudo mais, de ser também transposta para o ensino de álgebra linear. Então, esse foi uma das teses
de teoria de campos conceituais aplicada à álgebra linear. Mas aí teve experimentação, teve trabalho de campo, hipótese, verificação. Tem sempre a hipótese, tem a pergunta de pesquisa e tem o trabalho de campo, que no caso era de fato turmas de álgebra linear. E, universitário. No caso universitário, o aluno já era professor universitário e ele usou as aulas dele como sendo a maneira com que ele construiu as aulas. Ele gravava tudo e mostrava a construção dos alunos, as respostas. Então, ao mostrar como os alunos desenvolviam o conceito gradativamente, estava em acordo com aquela teoria conceitual psicocognitiva da teoria dos campos conceituais. Então, a parte da adição de matrizes, o paralelo à aritmética, não teve nenhuma dificuldade, todos entenderam. A parte já de multiplicação de matrizes já teve que ser desenvolvida uma outra coisa, e aí o que o aluno fez foi mostrar que a teoria não tinha elementos suficientes ainda, a teoria psicocognitiva ainda não tinha elementos suficientes para explorar esse aspecto, e ele apontou para algumas direções possíveis para você ampliar ou extrapolar essa teoria. Então, a pesquisa de campo é de fato, no caso foi uma pesquisa qualitativa, não é uma pesquisa quantitativa de grande escala, é quase que um estudo de caso, em que, dada uma sequência didática, como é que os alunos desenvolveram o campo conceitual, no caso da multiplicação, de soma e multiplicação de matrizes. Quantos professores tem o programa? Nós somos atualmente 28 professores plenos e temos alguns colaboradores que vêm, inclusive de outros matemáticos, físicos, químicos e biólogos. Exatamente, matemático, químico, físico, biólogos e geólogos. E todos da Unicamp? Todos da Unicamp, ou os colaboradores que temos também algum de outras universidades. Então temos um da Unesp, um da USP de São Carlos, e tínhamos do Paraná, mas ele agora está no Espírito Santo, mas ainda não está. Bom, enfim, tem alguns colaboradores que não são da Unicamp, mas a maior parte é da Unicamp, das unidades. Esse é um projeto pioneiro da Unicamp ou já existe em outros lugares do Brasil ou do mundo? Em termos de ser multiunidade, é um projeto pioneiro. Em termos de ser multidisciplinar e interdisciplinar, já tem outros exemplos no Brasil e no mundo. Então, essa ideia de que é um programa que não ficaria lá na Faculdade de Educação, que seria o berço natural, foi de lá, de fato, que os primeiros 4 anos ficaram lá, mas a ideia de ser itinerante está sendo interessante, porque os últimos 4 anos, 3 anos e pouco, nós estamos no Instituto de Física. Os próximos 4 anos nós vamos para o Instituto de Química. Então essa itinerância faz com que o contato com a unidade da ciência, da disciplina específica, seja de fato presencial. Então isso é inédito. O curso depende de uma unidade diferente cada 4 anos? Exatamente. A estrutura... Isso não é complicado? Assim... A estrutura da Secretaria da Pós-Graduação do PECIM, ela é itinerante, traz a complicação sim, mas o preço que a gente paga, eu acho que vale a pena pelo contato. Então, até enquanto nós estávamos na Faculdade de Educação, o programa, ele não era tão conhecido quanto ao passarmos para o Instituto de Física, que muitos que não, ainda que tenham sido aprovado lá e vários professores lá fazem parte do programa, só quando a Secretaria chegou lá que todos os docentes souberam da existência desse programa. E nós esperamos que o IMEC também faça parte como uma unidade de apoio ao PECIM. Atualmente o IMEC apenas oferece docentes ao programa, mas não participa dessa rotação? Não participa dessa rotação ainda, mas quem sabe a gente ainda inclui também nos próximos
Como é o relacionamento com os educadores? É de tensão, tem sido de uma tensão respeitosa. A gente tem críticas às vezes por conta de sermos conteudistas, instrucionistas, que são aspectos que são colocados de maneira pejorativa pelos educadores mais tradicionais, e nós, por outro lado, fazemos uma crítica à educação quando ela é colocada de maneira muito genérica, muito filosófica, enquanto que, em particular na parte de ciências e matemática, existe uma demanda, existem muitas questões a serem respondidas, muito práticas, que não são tão teóricas quanto os educadores valorizam mais. Então, e outro aspecto, às vezes nós percebemos que os educadores tradicionais valorizam determinados termos e palavras assim de maneira Fetichista. Talvez um fetiche mesmo, de que você não pode brincar com, quando a gente fala assim, um aprendizado significativo. O significativo tem todo um desenvolvimento feito por teóricos em educação, que às vezes a gente está usando o significativo de maneira muito mais coloquial, né? Então nós temos esses embates de vez em quando, mas tem sido respeitoso, e a gente tem aprendido bastante, nós das unidades que não fazem parte da educação, e a gente percebe que os educadores também entendem boa parte das nossas dificuldades e críticas também. Qual é a solução para os problemas do ensino básico do Brasil? Bom, tem algumas, acho que a gente pode elencar algumas apostas de prioridade. A primeira aposta de prioridade é um incentivo financeiro, recursos financeiros para o ensino básico e direcionado explicitamente para os professores. E isso tem que ser atrelado imediatamente a uma exigência cada vez maior da formação do professor de ensino básico. Tem que ser uma coisa muito casada para que o incentivo financeiro seja dado para professores com uma formação e atuação cada vez melhor, e nós temos que ter uma mudança de atitude em relação ao que é o estudar o ensino básico, para o aluno perceber que isso envolve toda a sociedade, envolve desde os pais, o bairro, a cidade, perceber que é fundamental ter aquele aprendizado mínimo da escola básica. E mesmo que depois ele vai atuar e que vai utilizar apenas um aspecto daquela formação básica, é fundamental nessa altura da formação digamos assim, até a adolescência, que ele tenha um conhecimento amplo de muitos assuntos. Mesmo que esse conhecimento não seja aprofundado, ele tem que ter um conhecimento amplo, porque daí vai dar um ponto de partida para a formação ou profissional, ou acadêmica, ou apenas para conhecimentos maiores mesmo. Mas sem recursos e ao mesmo tempo um pouco de exigência sobre a formação dos professores, a gente não tem muito o que avançar. Do nosso ponto de vista aqui, nós queremos resolver alguns problemas muito práticos. Então, um professor, no seu limitado tempo de aula, para um estilo de sala de aula que nós concebemos, que sequências didáticas, que materiais ele pode utilizar de maneira com que aquele tempo tenha um retorno, um aprendizado da maior parte dos alunos. Então essa é a nossa principal questionamento. Agora, sem uma valorização
especialmente dos docentes do ensino fundamental, a gente tem esse ganho é limitado. Nós teríamos um ganho maior se tivesse um maior incentivo para os recursos humanos. Samuel, muito obrigado, foi muito interessante a entrevista e esperamos ter contribuído para a divulgação do programa de ensino de ciências e matemática. O PECIM.